Oferecimento Minas Farma, 8 de abril, Mária Andreasa, Fernando Correia e Carmindo de Campos, 3057-3200. Espaço Class Festas e Eventos, 984639723. Empório Brissac, servir com cuidado e amor. Aberto a partir das 6 da manhã. 3041-4941. New Line Sistema de Segurança. Segurança 24 horas. 4002-6767. E Class Tapetes e Couro. Peças exclusivas. 99809-0078. Tudo bem, gente? Olha só, a gente chegando com o nosso podcast Competência de hoje. E hoje o assunto tá bom, né? Afinal de contas, já estamos aí em ritmo de férias, né? E é realmente férias, porque não tem como ser diferente. As aulas já acabaram, as aulas ainda não reiniciaram, então vamos embora, né? Aproveitar essas férias. O clima não mudou muito, para quem está no Mato Grosso já sabe. Muito calor, pouca chuva, na grande maioria aí nas regiões aí ainda muito pouca chuva, mas vamos embora porque o Natal está chegando, né? E aí não tem jeito. Vamos aproveitar e vamos pensar também, já que no Natal a gente faz aquele tempo de reflexão, de querer pensar um pouquinho mais no outro, ou criar novas estratégias e tudo mais, hoje é um assunto que pode te interessar e já é um alerta, né? Porque muita coisa está vindo e muita coisa já existe em papel, já é lei, mas que não se é praticado ou se ainda não foi cobrado, não foi colocado isso no dia a dia do cidadão. Bom, deixa eu conversar aqui com os meus convidados. Por que eu falei que são dois convidados bem especiais? Eu vou pedir para que eles se apresentem, porque é muito mais fácil eles contarem um pouquinho de quem são eles, né? Tanto faz quem quer começar aí, Gi ou Júnior. Vamos começar por você, Júnior? Bom, eu sou o Denilton Júnior, né? Tenho 39 anos, sou uma pessoa cega e também no espectro do autismo, identificado há pouquíssimo tempo, né? Pouco mais aí de um ano. E, bom, eu não sou cego de nascença, né? Eu sou uma pessoa que eu perdi a minha visão aos 22 anos de idade. Até então eu tinha uma visão normal, né, como se diz. E sou servidor público há mais de 10 anos na Câmara Municipal de Cuiabá, concursado, pai, tenho uma filha maravilhosa, que é uma mulher surda, uma esposa, trabalho, estudo e assim vamos seguindo. E está envolvido aí no dia a dia como outro brasileiro, né, que tem que correr atrás de tudo e fazer a coisa acontecer, né, Júnior? Com certeza. Você faz parte também de alguma associação, Júnior? Eu já fiz, né, assim, continuo como associado. Já fui presidente da Associação Mato Grossense dos Cegos, né, no período ali de 2018, mas hoje eu estou como associado. Entendi. Júnior, dá para você contar um pouquinho mais para a gente, porque a gente vai falar hoje, gente, de acessibilidade, né? O quão a gente fala muito, ouve muita gente falando de inclusão, não, porque todo respeita, porque, né, as coisas estão aí, porque a acessibilidade é para todos. A gente escuta muito isso em propaganda, né, Gi? E, na verdade, não é bem isso que a gente vê na prática, por isso que é importante, até o Júnior está aqui com a gente, para a gente falar exatamente sobre isso. Mas o que eu quero voltar um pouquinho, Júnior, você pode contar um pouquinho mais da sua história? Porque você falou que você, até os 22 anos, enxergava normal, como eu, como a Gi, né? Dá para você detalhar um pouquinho mais disso para a gente? Sim. Então, né, eu nasci com uma visão considerada normal. Comecei a usar óculos, miopia mesmo ali, né, por volta de uns 7, 8 anos de idade. E, ok, a vida seguia normal, estudando e tal. E por volta dos 17 anos, do nada, eu comecei a ter uma inflamação crônica nos olhos. Visualmente parecia uma conjuntivite. Os olhos ficavam muito vermelhos, lacrimejando. Até no início eu achei que fosse, né? As primeiras
Os primeiros processos eu meio que ignorei por conta disso, né? Mas eu fui percebendo que a cada vez que aquilo acontecia, a minha visão estava se reduzindo. Começou de um lado, depois o processo começou do outro lado, e assim foi. Infelizmente, na época, eu procurei atendimento, mas não conseguiu fechar um diagnóstico, né? O processo foi progredindo, progressivo, até que aos 22 anos, eu lembro muito claramente, porque era uma semana antes da Copa, 2006, foi quando eu vi pela última vez, né? Eu já era considerado baixa visão, ou seja, enxergava bem pouco, mas ainda enxergava. Ali foi a última vez que eu vi. E aí, no ano seguinte, realmente fechou o diagnóstico de que não havia nada que a medicina poderia fazer para reverter a minha situação. Por que eu estou pedindo até para você falar um pouco mais para a gente? Porque funciona como um alerta. Hoje a gente percebe que, infelizmente, as crianças estão cada vez mais nas telas, né? E já tem vários médicos falando aí que nós vamos ter uma pandemia de problemas oculares aí pela frente, né? A visão dessas crianças realmente estão sendo agravadas a cada dia, inclusive por isso. E as pessoas costumam tomar vitamina para tudo, por exemplo. Eu até comentei que eu estava tomando um ômega 3 que tinha junto também algumas vitaminas específicas para a visão com uma pessoa. Aí a pessoa falou assim, eu nunca ouvi ninguém falar que está tomando vitamina para os olhos, né? Toma para a pele, toma para o cabelo, toma não sei para quê, mais específica. E as pessoas tratam os olhos como tratam os pés. Né? Tá tudo certo, não acontece nada. E não é bem assim, né, Júnior? Sim, com certeza, né? Esse cuidado é necessário. A gente tem dados, né, de que uma parte daqueles que se tornam pessoas com deficiência são consequências de problemas de saúde e que parte disso poderia ser evitado, né? No meu caso, após muitos anos depois, por conta de uma outra situação, foi que fechou o diagnóstico da minha doença, né? Então, eu tenho uma síndrome autoimune que se chama síndrome de BC. Ela é um pouco rara. E essa doença, se eu tivesse tido um diagnóstico, ela não leva à cegueira. Entendi. Por si só, né? Se for diagnosticado a tempo e feito um tratamento adequado, ela não leva à cegueira. Então a gente vê a importância do cuidado, né? Síndrome de BC. Sim. Olha só, é um alerta, né? E eu vou até perguntar, até para um alerta realmente, às vezes, de saúde. Você falou que ela é rara, né? E como é que se fechou esse diagnóstico, Júnior? Então, por volta de 2017, 2018, eu comecei a ter alguns problemas gastrointestinais. E aí foi buscar, né? Faz exame aqui, exame ali, nada, isso, aquilo. Detectou uma intolerância à lactose e tal, que eu não tinha. E só que o problema não melhorava. Aí continuei buscando até que foi parar numa reumato, né? Aí ela foi fazer todo um levantamento histórico, familiar, né? E aí nesse processo que se conseguiu realmente fechar esse diagnóstico de que era essa síndrome, ou seja, quando eu tive o problema nos olhos lá no final da adolescência, era ela. Né? Só que naquela época não teve o diagnóstico. Chamou atenção, né? Exatamente. Os médicos cuidaram achando que era uma questão local dos olhos, e não era. Né? Era um problema no sistêmico, né? Então, como as doenças autoimunes são. É engraçado, né? Porque, infelizmente, inclusive na medicina, a gente foi particionado, né? Sim. Um médico só cuida dos olhos e um só cuida da retina, outro cuida não sei o quê. Aí na perna um só cuida do joelho, outro cuida do tornozelo, e nós somos um conjunto, né? Sim, sim. Não tem como separar, né, Gi, né, Júnior? Como que você vai separar? Pode ser que realmente é por isso que muitos, né, falam, a pessoa tem que ser tratada como um todo e não por parte. Porque se tivesse tido o alerta desses médicos de cuidar de você
como um ser humano completo, né, olhado para todos os ângulos, né, cuida sempre da dor, do problema e não da causa, não busca, né? Sim. Infelizmente. Gi, eu quero voltar mais um pouco na história do Júnior, que eu acho importante, principalmente essa questão, Júnior. Desculpa, eu nem combinei isso com você antes, você veio aqui para falar sobre acessibilidade, mas se você me permitir, porque perder a visão aos 22 anos deve ser realmente traumático, né? E, infelizmente, várias pessoas, né, vivem nesse momento, ou vão viver também aí para frente, ou já viveram, e não conseguem ter essa aceitação ou essa vontade de viver que você tem, quer dizer, não parou a vida, e é importante que a gente ouça de alguém que realmente vive isso no dia a dia, né, Gi? Eu concordo plenamente. Bom, mas eu primeiro deixa eu conhecer você, tá aí, Então, você está aí lá. quietinha, tomando o seu vinho. Estou amando este programa, gente. Vocês não têm ideia. Quem me conhece sabe. Inclusive meu parceiro. Obrigada. Então, eu, Gisele, né, eu tenho 49 anos, sou cuiabana, sou filha de um mimosiano e de uma mulher que faz aniversário hoje, que é de Pochorel. E é uma alegria estar aqui, viu, Jane? É um dos poucos espaços, assim, do meio midiático que a gente vem falar de algo que particularmente me tocou há pouco tempo, para te falar a verdade. Eu sou servidora pública, sou professora da rede pública do Estado de Mato Grosso e da rede municipal de Cuiabá, já há mais de 20 anos. E, nesse período todo, eu não estive só em sala de aula, né? Eu percorri vários espaços na gestão pública. Atualmente, eu estou na Escola de Governo, eu sou líder do núcleo de cursos de pós-graduação. E digamos que a minha presença nesse lugar tem sido bem importante para o campo da acessibilidade comunicacional, eu acredito, né, Júnior? Porque, inclusive, estou levando o Júnior em vários momentos para falar com as pessoas, com os servidores públicos, né, com o serviço público, né, de um modo geral, sobre a importância da acessibilidade comunicacional. Como eu disse, foi algo que chegou na minha vida há pouco tempo, eu considero pouco tempo, né, 2017 para cá. E eu tenho aprendido muito no meu convívio com pessoas com deficiência visual, que isso é importante e que isso é algo que cabe à sociedade. Não é algo que é apenas para essas pessoas buscarem, sabe? Mas para a gente também. Então, quando você abre esse espaço seu, que tem um alcance muito importante no Estado, eu acho que é muito oportuno para nós, né, Júnior? Com certeza. E eu também estou no Instituto dos Cegos até esse ano, né? Estou lá cedida com a minha cadeira da prefeitura como professora de pessoas com deficiência visual. Pessoas cegas, universitários, estudantes da educação básica, pessoas que estão buscando mercado de trabalho, estudar para concursos, e como a minha formação é na biologia, então é desse lugar também que eu procuro contribuir, né, no que diz respeito ao atendimento pedagógico voltado à biologia e à academia de um modo geral, né? Porque a maioria dos meus alunos eles são universitários, de vários cursos, direito, pedagogia. E, como eu disse, a acessibilidade comunicacional chegou na minha vida em 2017, mais ou menos, que foi o momento em que eu estava estudando, fazendo doutorado, estava afastada, e fazendo doutorado em educação, trabalhando com as questões climáticas. Eu olhava o meu grupo de pesquisa, né, que é o GPEA, Grupo Pesquisador em Educação Ambiental, Comunicação e Arte, e também o EduCri, né, mas na época eu estava só no GPEA. Eu falava, gente, vamos trabalhar com dimensões de vulnerabilidade, as questões climáticas, esses grupos sociais, e eu não encontrava pessoas com deficiência, né? E nessa provocação, a minha orientadora, na época, aceitou o desafio, né, que eu coloquei para ela, né, de trazer o grupo de pessoas com deficiência para o nosso grupo de pesquisa, para a gente trabalhar com essas pessoas, ouvindo delas a respeito das questões climáticas, o que elas falam a respeito, como que elas se veem nesse processo. E foi um percurso de muita descoberta, e porque, conversando com elas, em linhas gerais, eu compreendi
que se existe, digamos assim, uma invisibilidade no meio delas, né, a respeito de assuntos como esse, assuntos que diz respeito às nossas vidas e diz respeito à vida delas, né? A falta de acessibilidade na intermediação das informações científicas era um problema. E aí, uma pessoa com deficiência visual, numa entrevista, falou para mim: falta audiodescrição, professora. Eu falei, gente, o que é isso? O que é isso, né? E muita gente, porque é tão natural, é tão simples para a gente, né? E o Júnior vai poder até falar isso para a gente, porque ele também devia não perceber algumas coisas que hoje você percebe. É tudo tão natural, não? Você está vendo? A Gi está com uma taça com vinho, uma caneca com água, está um microfone, você chegou... Né, você falou do estúdio, quer dizer, é tudo muito natural. É tipo quando você machuca a ponta do dedo, parece que você só tem aquela ponta do dedo no corpo. Tudo bate exatamente aí. É mais ou menos assim, Júnior? Sim, com certeza, né? Eu falo assim que eu vivi as 3 experiências de ver, né? Então, eu nasci com a visão normal, depois eu passei por uma fase de baixa visão e, por fim, quanto uma pessoa cega. E, de fato, hoje, como eu trabalho nesse processo de sensibilizar para a inclusão e acessibilidade, eu consigo ter essa compreensão de que é como a gente fala, né? Como peixe que vive dentro d'água. Você só viveu dentro d'água, então você não tem como pensar o que é não viver dentro d'água. Né? Então, só a pessoa que é cega, muitas vezes ela vai ter essa sensibilidade para chegar e falar: olha só, eu estou aqui e eu não sei como são as pessoas com quem eu estou sentado, sabe? Então, muitas vezes a gente chega numa reunião, sei lá, tem 10, 15 pessoas, eu posso interagir com elas por hora e sair sem saber como elas são. Entendi. Né? Enquanto que as outras pessoas recebem toda essa informação de modo automático. Né? Elas chegam, simplesmente chegam e você nunca se dá, tipo, nossa, como é não ter isso, né? Então, o processo é muito isso. Muito, muito. E aí, Gi, voltar um pouquinho para você. E aí, quando essas pessoas vieram, que deu o start? Aí foi abrindo um outro horizonte, né? Porque eu não conhecia esse recurso, essa ferramenta, né, de acessibilidade. E muitos falavam da LBI, né? Em especial um dos entrevistados. E eu fui procurar saber a respeito disso, né? Porque eu falei, gente, mas e eu vi que eu falei, nossa, ele tem razão, tá certo, olha isso aqui. E foi descobrindo assim, e eu fui encontrando o que foi bacana, Jane, que eu fui fazendo um processo de olhar para mim, sabe? É mais ou menos como o Júnior está falando, essa coisa de você se colocar imaginar uma outra situação na sua vida, né? Então, eu comecei a olhar o meu trabalho, a olhar as coisas que eu sempre achei que foram, de repente, coisas muito bacanas que eu fiz, sabe, Júnior? E aí eu percebia que, por vezes, ainda que eu tivesse muito boa vontade, ainda que eu pensasse em política pública, né, que eu trabalhei muito com isso, para todo mundo, faltava ali a inclusão. Faltava pensar aquela política, aquela ação, né, ainda que pontual, de modo a alcançar todas as pessoas. Né? Aí eu fui encontrando as minhas fragilidades, né, as minhas deficiências, né, que todo mundo tem. E hoje eu costumo até dizer assim que eu enxergo muito melhor com a audiodescrição, né? Que é essa ferramenta que eu tenho estudado e tenho trabalhado com o Júnior. Gente, aí vocês devem estar me perguntando, mas o que é esse audiodescrição? Já vocês vão entender, porque nós vamos fazer o seguinte, daqui um pouquinho a gente vai chamar o intervalo e, na volta, a gente vai incluir, né, no nosso programa audiodescrição. Né? Porque a gente teve um avanço bastante grande para os mudos e surdos, né? Com a linguagem de sinais, que foi instituído no governo passado,
Libras. E que as pessoas entenderam a necessidade e muita gente hoje está tranquilo porque tem esse recurso. Você não vê... Eu acho que ainda falta, né, em alguns programas de TV ou algumas coisas, shows, eventos, ainda faltam, né? Mas, pelo menos nas questões públicas ou quando se cumpre um protocolo, está lá, está presente a linguagem de sinais. Né? Isso é importante. Agora, pensando realmente para quem é cego, isso não ajuda muito, né? Não ajuda nada, na verdade, né? Atende uma fatia, né? Que seria o surdo, seria o mudo. Agora, para o cego, ficamos a ver navios ainda aí. Tem uma caminhada, acho que a gente pode falar disso, né, Júnior? O Júnior fala bem bonito sobre isso. Deixa eu só fazer umas perguntas assim de praxe. Júnior, a gente tem noção de quantas pessoas cegas hoje no estado? Ou, pelo menos, com visão, né? Então, assim, tem uma questão de conflitos aí, né, entre as pesquisas do IBGE 2010, que era a que a gente vinha usando, as mais recentes, que é da pesquisa contínua, né, que eles fazem. Mas, assim, tomando por base uma média entre as duas, o que a gente sabia é que deveria ter aí por volta de 100 mil pessoas com alguma dificuldade visual. Isso não quer dizer que são cegas ou baixa visão. São pessoas que disseram em algumas dessas pesquisas terem dificuldades de ver. É um número considerável, né? Sim, é um número considerável. Isso pode incluir pessoas que usam óculos. Exatamente. Né? Porque existem pessoas que usam óculos, mas realmente... Eu estou de lente. Né? Uso óculos, sou hipermétrope. Quem não usa, né, gente? Não, o meu problema é que a gente vai passando os anos e aí o braço vai encurtando, como dizem por aí, né? Gente, mas é um dado bastante sério. É importante a gente falar mais sobre isso. Eu até comentei essa semana que eu ouvi alguma coisa no rádio, né, propaganda, acho que da Assembleia Legislativa, falando nessa questão da acessibilidade e de implementar a audiodescrição no Estado. Sim, a Assembleia tem feito um trabalho bem interessante, estão bem sensibilizados com relação a isso. No próprio canal tem algumas matérias, algumas gravações em que eles realmente procuram implementar todas as ferramentas, a janela de Libras, né, a legenda para surdos e ensurdecidos, audiodescrição. Na Assembleia Legislativa tem uma radialista, né, que foi, inclusive, uma das minhas professoras, a Tayana Bruno. Ela é audiodescritora. E eles fizeram algumas matérias também lá no ICEMAT, estiveram lá para falar sobre o recurso. Os deputados estão procurando se apresentar utilizando, né, da audiodescrição. Legal. O Lucas me passou aqui um dado, gente, 249.357 são as pessoas com deficiência visual. Lucas, isso é Estado, né? É um dado que tem na internet. Então, isso inclui, do jeito que você falou, com baixa visão, cegas e tal. Então, aumentou. Né? Um número aqui bem maior a informação que ele levantou aqui para a gente. E é importantíssima uma fatia, se a gente pegar um estado que não tem 4 milhões de habitantes. A gente tem essa necessidade aqui de um trabalho sério de censo. Né? Inclusive, semana passada, teve um evento, né, organizado pelo Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. E é o momento em que você conversa com pessoas com deficiência, não só pessoas cegas e com baixa visão, né? De outros estados também, pessoas com experiências muito importantes, né? E eu acho que Mato Grosso está num caminho interessante com esse grupo que está presidindo esses espaços, mas foi falado dessa necessidade de termos um censo, de trabalhar com as associações, né, de pessoas com deficiência,
com os conselhos, né? Porque existem conselhos não só aqui na capital, mas em outros municípios também, para se organizar realmente um censo no Estado. A gente não precisa necessariamente, né, Júnior, esperar apenas pelo IBGE. Sim. Né? Mas isso é O controle próprio social. Estado, os municípios podem fazer o Cada controle social. município, né, com o Estado, então assim. Mas tem um outro fator que eu trabalho muito voltado no sentido de negócios, né? Hoje tem a sigla ESG. Então, assim, o que eu tenho falado? Que quando a gente pensa em acessibilidade comunicacional, seja audiodescrição, a Libras é um pouco mais, realmente tem um público restrito, mas a legenda não, a audiodescrição não. Então, o que eu falo? Que para além das pessoas com deficiência, as pessoas cegas realmente, há muita pessoa que se beneficia desse recurso, né? Não é só as pessoas com deficiência. Porque pensa, a pessoa pode estar longe da TV, né? E ela vai conseguir ouvir, entender o que está aparecendo de visual. Ou as pessoas idosas que já têm uma visão mais encurtada. Então, assim, são diversas situações. Às vezes mesmo eu vejo as pessoas que enxergam falando, para olhar às vezes a tela do celular na rua é ruim. Né? Então, assim, a gente vê que o benefício ele é maior do que simplesmente as pessoas com deficiência visual. E é interessante esse dado, porque tem muita gente que às vezes chega num ambiente e ela só vê uma única coisa, ela não consegue prestar atenção, né? Exato. Na fotografia como um todo. Então, às vezes a pessoa entra e fala assim, mas eu não vi. Exato. Você lembra do copo? Mas eu não vi. Você lembra da roupa que o Júnior estava? Eu não prestei atenção. Quer dizer, então deixa de aproveitar do momento ou de uma conversa ou de um local, passa batido por não ter o hábito também de perceber o que está em volta, né? Exato. Por isso que eu te falei que eu enxergo melhor com a audiodescrição. É isso que Porque eu sou uma pessoa que eu sou assim, ó. Não sei se é uma característica. Minha irmã, ela fala, a Giz, ela fala assim, geminiana, complicada, esse pessoal é complicado, a cabeça. E realmente, porque assim, eu tenho algo que me chama atenção, óbvio, né? Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu te falei, eu já fiz a minha leitura visual, né? Eu falei para você, falei para o Júnior, né? Nossa, que lindo. Na audiodescrição não cabe esse tipo de adjetivo. Né? Eu tenho que dar as características desse lugar para que o Júnior, sozinho, ele construa o conceito de belo ou não, para ele. Essa autonomia eu tenho, porque eu enxergo. Ele tem que ter com as minhas palavras. Já estou falando um pouco da AD. Né? E eu cheguei e é um conjunto, né, Jane? É o visual, é uma energia também, né? São coisas que me agradaram, né? No todo. Mas o olhar, essa supremacia da visão, né, Júnior? Realmente, para nós que enxergamos, é algo que acaba sendo muito importante. E quando eu tenho, se você fala, faça a audiodescrição agora, Gisele, para mim, por exemplo, de uma obra de arte, eu tenho que me afastar um pouco de tudo aquilo que me deixa desatenta. E eu preciso trazer o que é essencial dessa obra de arte para que a pessoa que vai ser usuária dessas informações, né? A pessoa com deficiência visual, por exemplo, ela consiga compreender, construir, né, mentalmente essa obra de arte. Né? A gente nunca vai conseguir fazer com que ela enxergue por meio das suas palavras. Não é isso também. Né? Mas a audiodescrição ela me permite. E ainda, eu até vou perguntar para o Júnior isso, Júnior. Para você que já enxergou, é muito mais fácil, né, entender uma audiodescrição? Facilita? Ou, com o passar do tempo, você acha que fica tudo igual para quem é cego de nascença ou para quem perdeu a visão aos 20 anos, como você, aos 22 anos? Eu acho que, no início, facilita um pouco. Né? Eu tenho memórias visuais. Mas, como eu já tenho um bom tempo de cegueira, eu percebo que as memórias elas vão se esvaindo. Né? Então, assim, para quem tem muitos anos já de cegueira, talvez não faça essa enorme diferença. Mas ajuda. De algum modo ajuda, porque
Por exemplo, quando fala de cor, eu tenho noção do que é azul, do que é amarelo, do que é verde, de forma mais precisa, né? Porque eu já enxerguei. Agora, quem nasceu cego, ele constrói uma ideia, né? Um conceito, mas jamais ele vai conseguir construir mentalmente a representação da cor. Gente, vamos fazer o seguinte, a gente vai conferir um bloquinho, tá? Na volta, a gente vai começar, como se a gente estivesse iniciando o nosso podcast. Vamos voltar realmente falando com a audiodescrição. Como é que é o correto, né, para que realmente vocês que estão em casa, até porque eu tenho certeza que tem várias pessoas acompanhando, até pela presença de vocês dois aqui, né, acompanhando o nosso podcast e tentando entender, esperando que a gente faça esse áudio, né, para que eles acompanhem ainda melhor a Gi falando aí do ambiente que ela gostou e tudo mais. Pode ser? Pode. Ok. A gente já volta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 65 98463 9723. Sistema de segurança, portaria remota, um novo conceito em segurança predial. Inteligente, eficaz, segura e econômica. Portaria remota, contrate já para o seu prédio. Ligue agora, 4002-6767. Curiosidades sobre o vinho. Você sabe qual é a média de consumo por pessoa anual no mundo? Primeiro lugar, o Vaticano, com 62 litros por pessoa. Segundo lugar, Andorra, 50 litros por pessoa. Terceiro lugar, Luxemburgo, 49 litros por pessoa. E o Brasil ocupa o 104º lugar, com apenas 2 litros por pessoa ano. Essa foi mais uma curiosidade dos vinhos.
Apoio ABS Mato Grosso, Associação Brasileira de Sommelier. Faça parte e conheça o universo dos vinhos. Já estamos de volta, gente. Agora prestem atenção que o nosso programa mudou. Gi, como que a gente começaria de uma forma correta, inclusiva, uma forma realmente como deveria ser para que a gente pudesse, todos que estão em casa, entender o que é que está acontecendo aqui. Tá. Então, vamos lá. Para a gente alcançar todas as pessoas, né? A gente se olha, a gente está aqui observando tudo, o Júnior não. E em casa, possivelmente, algumas pessoas também não. Então, vão assistir o seu programa e, de repente, quem são essas pessoas? No imaginário das pessoas que não enxergam pouco, elas estão construindo aí, né, Júnior, a partir do meu tom de voz, por exemplo, né, alguma imagem de como eu sou fisicamente. Ou mesmo você, né? Então, nessa apresentação, eu posso dizer, né, fazer uma descrição, não digo nem necessariamente uma audiodescrição, mas eu apresento as minhas características, para além do meu nome. Né? Meu nome é Gisele, eu sou Gisele, e eu sou uma mulher de pele clara, posso dizer que eu sou parda, né, como eu me identifico, a minha tonalidade de pele. Eu tenho cabelos escuros, são cacheados, estão presos por um coque, e tem mechas claras, bastante mechas claras. Meus olhos são escuros, sobrancelha escura, nariz pequeno, afilado, os lábios são grossos. Eu uso um par de brincos de metal com detalhe preto. Eles têm um formato, um triângulo, meio losango, né? Um vestido, uso, né, um vestido de fundo azul com manchas pretas e brancas, que sugerem, digamos, que uma onça nesse tom de azul, tá, Júnior? Que geralmente é o marrom, branco e preto, né? E aqui o fundo é azul. E é uma alça só, para o meu lado direito ou lado esquerdo de quem nos assiste. Eu também uso um acessório no dedo anelar, um acessório de acrílico preto, e no anelar esquerdo, uma aliança, e um outro anel de ouro branco com coco. Anel de coco com ouro branco. E é isso. Além disso, conforme o tempo nesse ambiente, mas eu posso trazer as informações de que eu estou com uma maquiagem leve, batom claro também. E aí, então, o correto é a gente fazer também a descrição do ambiente, facilita. Por exemplo, nós estamos numa mesa retangular, cinza, com microfones em pedestal, né, para a pessoa poder conceitualizar. Isso seria importante também? É importante, Júnior? Sim, para ajudar a compreender, né? Porque, como a Gi falou, né? Então, quem está ouvindo pode imaginar diferentes cenários, né? Uma mesa, um local mais aberto. Então, dá um mínimo de informações, situa melhor a pessoa, né, que só está vendo. Certo. Bom, gente, e o cenário do podcast, só complementando, né, a gente tem aqui algumas canecas também sobre a mesa, e isso é importante, né? Tem água e tem vinho para a Gi. O Júnior não quis tomar vinho, e para mim aqui também uma taça de vinho rosé, né? Que é uma das minhas paixões também, já é de praxe nos nossos programas há muitos anos, a gente sempre oferecer vinho para os nossos convidados. Então, você já gostou, né? Amei. Vinho, café. Semana passada tinha café, chocolate aqui, coisa linda. A festa estava boa aqui semana passada também. Eu conseguia sentir o sabor, o aroma de tudo, lá de casa assistindo. Quer dizer, e hoje a gente veio, gente, exatamente para falar sobre essa questão da acessibilidade.
nas pessoas realmente estarem inclusas nisso tudo. Agora, Júnior, eu quero voltar numa questão que você falou, que às vezes você vai em algumas reuniões, por exemplo, seja ela festiva ou não, e você conversa lá com 10, 15 pessoas e você não tem noção de como essas pessoas são. Isso incomoda para quem tem essa deficiência visual? Você não saber, entre aspas, com quem está falando? Então, depende do contexto, né? Mas é importante, né? Porque são informações, né, que a gente usa, vamos dizer assim, para navegar nesse mundo, né? Então você chega num lugar, querendo ou não, a gente pode até falar, mas não é legal julgar as pessoas pela imagem e tal, mas a gente faz esse tipo de julgamento. De modo, às vezes, até automático, né? Então, são informações que muitas vezes pode te, sei lá, facilitar para você compreender como a pessoa com quem você vai interagir numa reunião, como que ela pode estar se comportando, né? Então, são informações, sim, importantes, né? Ou você pode acabar cometendo uma gafe, né? Porque, Exato. às vezes, algo que eu acho curioso comigo mesmo, me autoanalisando dentro desses anos de cegueira, é que o cérebro é tão incrível que ele tenta gerar uma imagem independente de eu querer. Então, eu vou ouvir sua voz, meu cérebro vai querer gerar uma imagem de você, Entendi. independente se for descrita ou não. Mas, Júnior, Só que E essa aí- imagem pode não corresponder nem um pouco. isso acontece, gente. Não, e aí pode ser que você cometa uma gafe, porque, por exemplo, eu não me autodescrevi. Gi também não fez uma autodescrição minha. E nem foi feita uma autodescrição sua, ou uma descrição sua. E aí a pessoa pode estar imaginando que eu seja loira, de 1,90 m, entendeu? Um espetáculo de mulher e tal. E não, gente, eu sou uma mulher de 1,63 m. Eu acho que eu e a Gi temos praticamente o mesmo tom de pele, né? Uma cor parda, porque as pessoas já dizem que não tem mais pardo, né? Parda é papel, mas é o que está lá pra gente. Né? Então, eu vou preferir manter essa linguagem. Cabelo escuro. Liso. Só que eu adoro um cabelo meio Comprido, volumoso. Então, eu tento, né? ondulado. Preto, cabelo preto. Então, adoro acessório. Estou com uma blusa cheia de brilhos aqui, né? Não é paetê, mas tem brilhos. E anéis, e anéis, e anéis, e pulseiras. Então, né, facilita. E o Júnior está aqui, se a gente falasse, porque tem gente que não sabe como é você. Como Sim. que você faria essa descrição? Mas aonde eu estou querendo chegar é que é o seguinte, de repente, se eu não falasse isso, o Júnior poderia até falar assim, ser um truque da nossa mente. Então, cabelo loiro, falando, sei lá, entra numa questão, é muito legal. E, né? Eu prefiro mulheres loiras, não no caso dele, que ele já é casado, sossega, Júnior, né? Que a sua mulher está em casa acompanhando aí. Né? Mas aí a pessoa fala assim, mas peraí, eu sou morena, meu cabelo é cacheado. Né? Exatamente. O meu olho não é azul. Mas a mente dele pode pregar Construiu. pode acontecer isso, Júnior? Sim, porque, curiosamente, a gente tem meio que padrões de timbre de voz. Né? Então, assim, às vezes, certos timbres de voz remetem a pessoas brancas, loiras. Entendi. Só que, às vezes, a pessoa não é nem branca, nem loira. E nem loira. Às vezes, ela não é nem jovem. Tem uma pessoa que eu conheço que ela tem uma voz que parece uma jovenzinha de, sei lá, 16, 17 anos. E ela é uma senhora, Tá vendo? sabe? Então, só a voz não é suficiente, né? A pessoa pode estar ali achando que está conversando com uma jovenzinha e é uma senhora. E o contrário também, E o contrário né? O também. contrário, Você acha que está tem- falando com um senhor e de repente é um é uma pessoa garoto. jovem, né? Então, assim, a voz, ela não é suficiente, né? Então, essa audiodescrição que a gente fala de si mesmo, a audiodescrição mínima, ela é importante para nos dar essa localização, né? De onde eu estou, com quem eu estou, né?
E acho isso bem interessante. Eu, por exemplo, faria minha audiodescrição, como eu costumo fazer. Sou um homem negro, de tom de pele marrom escura, tenho o cabelo preto, cortado bem baixinho, rosto ovalado, comumente estou de óculos escuros, tenho um nariz médio, afilado, boca de lábios grossos, estou vestido uma camisa social, que se não me engano é roxa, com as mangas dobradas, e calça, que eu acho que é jeans, esqueci de perguntar para a esposa, mas acho que é jeans. E é isso, né? Os detalhes, esses pormenores do formato de rosto, Júnior, de lábios, de nariz, é legal, é importante, facilita? Eu sempre digo que Depende do contexto depende também. do contexto, né? Vai ter situação onde a pessoa não se sente à vontade. E ela não deve ser obrigada a fazer isso contra a vontade dela, né? O mesmo com relação, Jane, ao biotipo. Entendi. Às vezes a pessoa é gorda, Exato. sabe? E Se na eu tenho que audiodescrição, fazer o termo audiodescrição, seria gordo. eu vou dizer que ela é magra? Ou eu não digo? Quando a gente, por exemplo, aqui, que a gente está no ao vivo, né? Então, você dá a oportunidade e você fica bem à vontade, deixando a pessoa fazer a descrição de si. Entendi. Então, se ela não mencionar, inclusive tom de pele também, tudo bem. E se você... um outro detalhe, né, Júnior? Se você olha para a pessoa e você olha e vê uma pessoa preta, né? Mas ela, na sua autodeclaração, ela diz que ela é morena, com pele clara, a gente respeita isso, essa individualidade. Houve uma autoidentificação. Então, é um momento em que a gente não interfere. Mas, digamos que você vai fazer isso, né, a partir de uma fotografia, por exemplo, e tal. Então, você vai colocar aquilo que você está vendo. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta que vai ser uma sinuca de bico. Vamos lá. Ok, existe esse respeito todo. Mas a partir do momento que a gente tem lei já e que precisa ser implantada, vai ter, como tem na Libras, alguém fazendo essa na autodescrição, nessa audiodescrição. Audiodescrição, isso. E aí, se o profissional está lá para fazer esse audiodescritivo, e ele vai falar como? Se a pessoa é gorda, baixa, careca, como vai se padronizar isso? Ou algumas... O Júnior está rindo, mas é real, né, Júnior? Vai se padronizar ou vai se omitir algumas coisas? Você quer falar, Júnior? Assim, a gente tem, na audiodescrição, a gente diz que a gente tem diretrizes, né? A gente não tem regras, vamos dizer assim, estabelecidas definitivas. Entendi. Então, os profissionais audiodescritores, eles vão sempre tentar negociar esse processo de audiodescrição, né? Então, dentro da audiodescrição ao vivo, que normalmente vai acontecer num evento, numa palestra, num seminário, ali vai haver uma espécie de negociação entre o audiodescritor e as pessoas que vão se apresentar. Agora, em outros cenários, por exemplo, no caso de artes, por exemplo, é importante que a audiodescrição seja mais fiel. Aí a pessoa já deixa de ter, e aí entra o direito da pessoa com deficiência visual a ter acesso à informação, né? Entendi. Então é sempre muito o contexto vai determinar que tipo de regra você aplica. Uma coisa é certa. Só vai ter gente bonita nesse mundo. Vai ser igual o Instagram, gente. Entendeu? Vai ser igual o Instagram. Todo mundo... Já teve várias situações muito interessantes, assim, de que a pessoa ela faz a sua audiodescrição e ela fala que a cor de cabelo dela é escuro e ela está grisalha. Então, por isso que eu tô falando, só vai ter Complexo. só vai ter gente bonita. Né? Vai ser igual ao Instagram. Eu acho que isso é um risco também. Sim, é um desafio. É um né? desafio. É um desafio porque
é o que a gente fala, né? A audiodescrição, para nós, ela não é um acessório, né? É um meio pelo qual isso. eu vou compreender o mundo visual. Então, assim, o cuidado ético deve ser enorme, né? Cuidado ético, você falou tudo. Exatamente. Porque senão você vai criar um mundo irreal. Quer dizer, ao invés de você auxiliar, ao invés de você. Não, você vai criar um mundo paralelo. Tipo, e isso, inclusive, acaba desviando a atenção para os que enxergam. Porque você fala assim, mas peraí. Não, tá falando de quem agora? Tá falando do João ou tá falando da Maria? Né? Sim. Essa questão da fidelidade na descrição é importantíssima. Mas vamos para a parte prática, gente. É uma lei que existe, né? Você até me mandou uma lei de 2015, né, regulamentando isso. Já existia alguma coisa antes disso ou não? Já. Existia a lei de inclusão. É a 10.000 e... Você lembra certinho, Júnior? A de acessibilidade. De acessibilidade. Né? 10.098, eu acho. Isso. De 2000. E a LBI, digamos que ela incorpora, ela não anula, né, essa outra legislação. Digamos que ela é a mais abrangente, né? E tanto que se tornou esse estatuto, né? É mais uma das legislações muito boas que nós temos no nosso país, mas que a gente precisa fazer a implementação. É um processo também, que eu falo que é um processo educacional, Jane, né? Tem que ser aprendido lá de cedo. E assim, por exemplo, às vezes eu falo, as pessoas esperam de mim algumas coisas que eu sinto que elas estão querendo que eu resolva a questão da acessibilidade naquele lugar. E eu não vou fazer isso, né? Até porque eu não sei tudo sobre acessibilidade, né? Eu estudo sobre audiodescrição, por exemplo. Mas é claro que no meu convívio com pessoas com deficiência eu aprendo, né, sobre a importância das ferramentas necessárias. Por exemplo, se você vai fazer uma produção sua de vídeo, um exemplo, e você quer muito que esse material alcance todas as pessoas indistintamente. Eu quero acessibilidade nisso. Dá para fazer, Gisele? Dá para fazer, Júnior? Dá para fazer. A gente sabe te orientar nesse sentido, né? Do que a gente sabe assistir um material publicitário, por exemplo, e como já aconteceu em eventos, por exemplo, assim, um certo desconforto, porque na plateia tem pessoas com deficiência auditiva, deficiência visual, o material é muito bacana, mas o que é sonoro não alcança a pessoa com deficiência auditiva, né? E o que é visual, aquele silêncio, que tem a música e tal, é conteúdo, porque traz uma informação, é uma linguagem, né? Mas não tem acessibilidade, não tem audiodescrição, então não alcança o público com deficiência visual, né? E são situações em que, às vezes, a pessoa... não existe uma maldade, sabe, Jane? Assim, eu falo muito que tem desconhecimento. Porque quando a gente está aqui, por exemplo, a gente vai falar para as pessoas, eu tenho certeza absoluta que para algumas pessoas que estão assistindo, eles vão falar, nossa, que louco, nunca ouvi falar nisso. A maioria... E dependendo do lugar, um empresário, uma empresária, por exemplo, eu acredito e a gente espera, né, Júnior, que a pessoa, ela fala, peraí, eu trabalho com pessoas, por exemplo, né? Pessoas com deficiência, elas são consumidoras. Exatamente. Entende? E uma parcela bem interessante, sim, né? Sim. A gente sabe que muitas delas são pessoas de poder aquisitivo muito baixo, né? Tem vários estudos, mas isso não quer dizer que todas estão nesse lugar. E mesmo quem tem poder aquisitivo baixo, ela consome, né? Exatamente, menos, né? exatamente. E, por vezes, ela deixa de consumir em determinados lugares onde ela sente que ela não tem um atendimento mínimo que ela deveria ter. Deixa eu para a parte prática mais uma vez. Existem cursos para ser um audiodescritor? Sim, vários. Tem muitos cursos. Tem mas também não se propaga isso, né? Muito pouco. E, na verdade, eu acho que funciona um pouco assim. Acho que o Júnior também pode falar a partir da realidade dele, né? Assim, quando eu conheci a audiodescrição por um interesse de pesquisadora, né? Eu vi que aquilo era importante para eu trazer na minha pesquisa.
eu quis escrever a respeito de algumas pessoas e elas precisam ler, né? A tese. E como que elas vão ler um material que é imagético, que tem muitas imagens, mas não tem acessibilidade? Aspas, foi mais fácil você ter essa percepção porque você está nesse universo escolar, entendeu? Então você acabou se confrontando com algumas. Isso. Mas quem está em outra realidade, às vezes demora muito mais para ter essa percepção, né? Sim. E aí, o que acontece? Eu fui buscar, né, cursos. Eu fui me aproximar desse mundo. Né? E surgiu uma coincidência, uma oficina aqui em Cuiabá, com a Cida Leite, que é uma consultora. Nós chamamos os profissionais da audiodescrição, que são pessoas com deficiência visual, como consultores. Né? Audiodescritores, consultores. E a pessoa que é vidente, audiodescritor ou audiodescritora. Fiz essa oficina, achei difícil demais, e eu falei assim, bom, mas é importante para mim, eu vou... Você sabe quando você fala assim, não, eu vou estudar para fazer bem feito isso, mas isso aqui não é para mim. Então, com a audiodescrição acontece muito disso. Você pode conhecer, fazer um curso, tal, você vai movida pela uma necessidade, uma curiosidade, mas pode acontecer o que aconteceu comigo, que foi de repente... eu gostar, e quando eu vi, eu já fiz vários cursos. Entendi. Né? E aí construí essa parceria com o Júnior, que também é um cara que estuda muito. E a gente faz trocas muito interessantes. E a audiodescrição, ela existe em vários contextos. A audiodescrição aberta, como essa que nós fizemos aqui, para evento ao vivo. A audiodescrição de imagens, que é muito daquilo que a gente faz, por exemplo, em rede social, fotografias, né? Enfim, tem vários contextos da aplicabilidade, né, da ferramenta. E você vai se especializando também. Né? E não é nada, não é uma técnica, mas é uma técnica dinâmica. Eu posso fazer a audiodescrição do seu cenário e um consultor atento, né, um profissional da audiodescrição, um usuário, ou não, um audiodescritor vidente como eu, de repente ele ia fazer de forma totalmente diferente. Se você, digamos que é a pessoa que tem o interesse de colocar esse roteiro para a sociedade, do seu lugar, do seu espaço, você vai dizer, não, eu gostei mais desse aqui. Entendi. Entendeu? Ou dessa forma com que foi feito esse roteiro. Né? Júnior, até você falando, você é uma pessoa que gosta de estudar muito. Como que está, eu vou usar esse termo, o material didático para quem tem deficiência visual? Hoje eu vou falar do Mato Grosso, ou para quem é cego, realmente, como você. Como estudar? Existe esse material específico para te atender ou para atender as pessoas? Então, o que eu sei, né, porque eu acompanho um pouco, a minha esposa também trabalha na educação, é que vem sendo feito, né, um esforço, um trabalho dentro da parte do Estado, né, que eu conheço um pouquinho melhor. Tem uma instituição que se chama CACIES. Essa instituição ela é responsável por acessibilizar o material dos alunos com deficiência visual do estado inteiro, então da rede estadual, né? Então eles recebem os materiais e eles vão fazer o processo de deixar esse material acessível. Se o aluno é uma pessoa cega total, usuária de Braille, o material vai ser transcrito para Braille. Se o aluno tem baixa visão, ele vai ser ampliado no tamanho de fonte que esse aluno utiliza. Na parte de audiodescrição, é algo que realmente o nosso estado, e aí como um todo, não existe nenhum lugar no estado que está avançado. Né? É algo que realmente chegou muito recente. Né? A gente vem tendo os primeiros cursos. Ano passado que nós ministramos? Foi ano passado nós ministramos o primeiro curso no CACIES, eu e a Gisele. Este ano nós ministramos o primeiro curso para o serviço público estadual, né, via escola de governo. Então, assim, no tocante à audiodescrição, está começando. Assim, infelizmente, o que tem acontecido é muito a adaptação, é mais uma adaptação tátil, né? Então os professores faziam muito a adaptação das representações para materiais táteis,
né? Entendi. Ainda não se usa muito a audiodescrição para fazer isso. E que eu acho que facilitaria muito, né? Em muitos contextos, né, ela ajuda A audiodescrição no bastante. contexto escolar, que foi o curso que nós fizemos lá só para os profissionais do Cassies, não é um curso para profissionalizar, sabe? Mas é para auxiliar com algumas técnicas realmente o professor e a professora que não tem interesse em ser profissional, porque ninguém tem obrigação disso, né? Exatamente. Isso é uma coisa que acontece, né? Uhum. E aí, para conhecer as técnicas, para ter o olhar de como que eu vou descrever um objeto, essa imagem, tem as diretrizes, né? Por exemplo, quando eu fiz a minha descrição, você percebeu, eu parti do geral para o específico. Primeiro eu falei que eu sou uma mulher, falei de cor clara, falei do meu cabelo. É como mais ou menos, não é esse movimento que a gente faz quando a gente conhece alguém? Aquele olhar vai no geral. Aí depois você começa a olhar. Ó, ela tem um acessório, ela tem vários anéis, ela usa um brinco, a roupa é assim. Então a gente vai do geral para o específico, né? Então isso no contexto de sala de aula também não é diferente. Né, para uma aula, a gente usa muito PowerPoint, por exemplo, é muito imagético, né, o meio educacional. Então, e nas salas de aula, a gente tem que pensar que é bobagem falar, mas eu não tenho aluno com deficiência visual, eu não preciso fazer esse curso, eu não preciso. Mas você pode ter em algum momento da sua vida. E, ao mesmo tempo, vai te auxiliar em muitas outras situações. Com certeza. De repente, você encontra o caminho para chegar naquele aluno, para passar esse conteúdo, mesmo ele não tendo essa deficiência latente. Sim. Mas é aquilo que você falou, hoje você enxerga muito mais. Sim. Uma aula inclusiva, Jane, ela é bacana para todo mundo. Agora, eu quero saber de vocês, depois desse intervalinho que a gente vai conferir, como nós, cidadãos, empresários, empreendedores, o pessoal que está no comércio, quem está no serviço público, pode se atualizando para que esse processo avance. Realmente, assim, com algumas coisas na prática. Que tipo de atitudes a gente pode ir mudando no nosso dia a dia para que a gente atinja, né, esse resultado? A gente vai e já volta, rapidinho. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 65 98463 9723.
sistema de segurança. Portaria remota, um novo conceito em segurança predial. Inteligente, eficaz, segura e econômica. Portaria remota. Contrate já para o seu prédio. Ligue agora, 4002-6767. Curiosidades sobre o vinho. Você sabe qual é a média de consumo por pessoa anual no mundo? Primeiro lugar, o Vaticano, com 62 litros por pessoa. Segundo lugar, Andorra, 50 litros por pessoa. Terceiro lugar, Luxemburgo, 49 litros por pessoa. E o Brasil ocupa o 104º lugar, com apenas 2 litros por pessoa ano. Essa foi mais uma curiosidade dos vinhos. Apoio ABS Mato Grosso, Associação Brasileira de Sommelier. Faça parte e conheça o universo dos vinhos. Já estamos de volta, gente. Você sabe que eu estava aqui com o celular agora e eu perguntei agora há pouco para o Júnior e para a Gisele, né, como na prática a gente colocar no nosso dia a dia essa inclusão do audiodescrição, né, para que realmente funcione. Porque, por exemplo, você como empresário, você tem uma loja de sapato, quantas pessoas você atende durante a semana ou durante o ano? O que mudar na prática, Gi e Júnior, para que a gente comece a fazer isso naturalmente, né, no nosso dia a dia, para que a gente consiga dar um atendimento como realmente o deficiente visual, o cego ou com baixa visão, ele mereça? Como isso na prática? Sem fazer curso, sem buscar isso tudo? Você quer falar primeiro? Sim, eu acho que a primeira questão que a gente sempre fala quando vai trabalhar com sensibilização é assim, as pessoas têm muita dificuldade quando tem que atender nós, pessoas com deficiência. Eu vivo isso, né? Quase sempre estou com a minha esposa e quase sempre as pessoas vão se dirigir à minha esposa, como se eu não estivesse ali. Sei lá, estão comprando roupa para mim, aí vai perguntar para minha esposa, mas ele não sei o que, sabe? Então, assim, primeira coisa, se dirija diretamente à pessoa. A pessoa. Né? Se ela é cega, mas ela ouve. Né? Então, se dirija diretamente à pessoa. Aí, Mas vamos fazer uma simulação aqui. Digamos que você tenha chego agora, né? E eu percebo, porque você não vai chegando falando, eu sou cego, então me atende aqui. Não é assim. Sim. Né? Então, eu vou e te atendo normalmente. Oi, boa tarde, tudo bem? Qual que é o seu nome? Seria a atitude mais... Mas eu tenho que ser mais específica. Oi, boa tarde, você que está de camisa lilás. Ou como que... Entendeu? Para você perceber que essa pessoa está dirigindo a conversa a você. Em algumas situações, né, como nós brasileiros temos essa liberdade, a pessoa pode até tocar no ombro da pessoa para indicar, por exemplo, vamos supor que é uma loja, né? Tem um monte de gente ali e eu realmente posso não saber se a pessoa está falando comigo. Né? Tanto é que eu faço isso, eu não respondo se eu não tiver certeza. Né? Então a pessoa pode chegar, tocar no ombro, como que o senhor precisa de auxílio? Né? Então a primeira coisa é perguntar que tipo de auxílio que essa pessoa precisa. Porque aí ela vai orientar. Né? Então, eu estou procurando um sapato assim, assim, assado. Aí essa pessoa normalmente vai guiar ela, né, junto. Vai apresentar sempre as coisas, falando para ela, estou aqui, colocando na frente do senhor. Né? Então, para a pessoa saber, estou entregando o sapato aqui para o senhor ver, estou entregando o tênis, e descrever
E aí, quando a gente fala dessa descrição, que aí não precisa ser profissional, descreva o que você vê. Né? O sapato é preto, o solado também é preto, é de borracha. Algumas coisas nós vamos perceber pelo toque, tato, né? né? Então, assim, por sons, mas aquilo que é visual, exclusivamente visual, descreve, né? Qual é a cor da camisa. Ah, essa camisa é vermelha, ela tem um detalhe aqui na manga assim, né? Então, essa descrição básica já vai ajudar demais as pessoas. Eu achei interessante essa questão do toque, porque normalmente equipe de venda, principalmente, que trabalha com público, é condicionado a não toque na pessoa, porque tem muita, né? Sim. Então, no caso da pessoa que é cega e tal, vocês encaram isso, tipo um toquezinho no ombro, gente. Ombro, né? Exato. É sutil. Isso para vocês é confortável. É uma forma acolhedora. Sim, Tipo, fui recepcionado. Alguém me viu aqui e está me dando atenção. sim. Né? É uma dica importante. Sim. Porque, às vezes, as pessoas, atendentes, né, eu percebo assim, que tem um receio, sabe? Olha, observa Não sei e... como me comportar. E Exato. agora? Exatamente. E aí, o que eu falo? Será que eu posso falar com a pessoa? Falar, você está vendo? As pessoas têm muito essa dúvida, né? Pode falar, você está vendo? Porque é uma coisa que é um verbo que nós utilizamos nós e a usamos pessoa com normalmente. deficiência visual, por exemplo, ela vê de outra maneira. Ela visualiza de outra forma. Então, hoje tem as questões de terminologia, a gente precisa, às vezes, cuidar muito, né? Termos, às vezes, pejorativos, no próprio ambiente de trabalho, apelidando o outro, seu ceguinho, não sei o que lá, sabe? São coisas que, às vezes, para a pessoa com deficiência que está ali, realmente é uma coisa desagradável, ofensiva, né? Dependendo, inclusive, do que vai ser falado. Mas também eu acho que é importante colocar, né, Júnior, que, às vezes, são tantas terminologias, são tantas adequações e readequações que fazem, às vezes, as outras pessoas que não são desse mundo, tipo, não é do meu mundo, eu convivo com pessoas com deficiência visual, fazem essas pessoas ficarem com receio de abrir a boca perto de mim. Tem pessoas que Falar, eu não não vou falar nada, ela vai me sabem criticar, se ela fala vai... cego, né, por exemplo. E às vezes eu vejo assim, porque, né, a gente vai vivendo, vai criando meio que um feedback, mesmo que eu não tô vendo, eu mais ou menos intuo gestos que a pessoa tá fazendo. E eu tô percebendo que a pessoa ela tá constrangida de me chamar de cego, né? E cego é errado? Não, cego não é errado. A pessoa que é totalmente cego, o termo é cego, né? E deficiente visual? Normalmente a gente fala assim, deficiente visual, ele pode indicar uma pessoa que é cega ou uma pessoa que é baixa visão. E também monocular agora, E né? agora monocular. Então, assim, quando você usa o termo deficiência visual, você está podendo abarcar qualquer um desses 3 grupos. Agora, se você quer falar com uma pessoa que é cega, o termo correto é cego. Mas eu conheço alguém que não gostou. Aí é uma questão da pessoa. O termo é reconhecido como... Fica meio... até quando a gente fez a nosso audiodescrição, a Gi usou o termo pardo. Aí, há uns anos atrás... Gente, eu estou na comunicação... Eu tenho 53, eu estou na comunicação há quase 40 anos. Então, era negro. Aí, não é mais negro. Aí, agora é preto. Aí, não é mais X. É Y, aí não é deficiente, aí era um outro termo nessa questão de pessoas especiais. Não era especial, esse porque termo. especial somos todos. Isso. Tem tudo isso. Quer dizer, a pessoa realmente, eu Falar, entendo eu as não vou pessoas. falar E eu nada. não sei se você, como cego, como você falou, não, eu sou cego, entende que às vezes as pessoas realmente se melindram porque bate uma insegurança. E se eu falar alguma coisa e ofender? Sim, exatamente. Né? E aí, assim, para os empresários, as empresárias, né? Então, por exemplo, essa conversa aqui eu acho que já é bastante interessante porque tira um pouco desse Do peso. peso, né? Mas, assim, é muito importante. A gente chama de alguns no ambiente educacional a gente fala de formação continuada. Eu acho que num ambiente que não necessariamente seja um educacional pode ser utilizado
muito tranquilamente capacitação. Treinos, até usam esses termos, Treinos, né? Treinamentos. Workshops, Onde alguns momentos de conversa, de diálogo e de convívio, né? Um processo desse de capacitação feito por uma pessoa com deficiência, ela tem um outro significado, Exato. né? Sabe? Porque realmente você vai... Para algumas pessoas, tem pessoas que nunca estiveram de frente com uma pessoa cega, por exemplo. Fala para ela de Libras, entendendo como Braille. Braille, sabe, confunde. Mas assim, aí fica totalmente envergonhado. Já vi isso em reuniões, assim, com... Gente, por exemplo, eu vou a uma manicure e ela tem uma irmã que é muda. Surda. Surda, muda, né? Até brincam, chamam ela, né, intimamente, né? E, gente, eu não sei conversar com essa pessoa. Entendeu? E é isso que eu estou levantando esse questionamento. A gente não foi educado, a gente não foi ensinado, né, a conviver normalmente com as diferenças, apesar de quem enxerga, escuta, todo mundo tem as suas diferenças, né? Mas especificamente, né, com essa diferença do cego, do surdo, do mudo, a gente não foi ensinado. Eu até uso, quando eu falo isso, gente, no meu curso Conexão com a Câmera, e nas aulas particulares, eu sempre falo, gente, quem te treinou você a falar um microfone ou ficar em frente a uma câmera? Ninguém. E esse convívio, então, essa falta de treinamento é que eu acho que impede realmente, que trava as pessoas, porque é o novo, a falta de conhecimento de como agir que realmente trava as pessoas. E agora eu vou um pouquinho mais além. Seria interessante, por exemplo, as galerias, os shoppings, o comércio de rua, juntar aí a quadra e começar a realmente ministrar treinamento, palestras, buscar, fazer, né, com que as pessoas, quem está entrando no mercado de trabalho, as próprias universidades, começar a se inserir isso, para que as pessoas, as escolas, já começassem lá do maternal, inserir essa linguagem, né, inserir essa matéria, estou pondo aqui entre aspas, para quem é cego, Júnior, coloquei que matéria, mas inserir como se fosse uma matéria de português, de matemática, de biologia, mas mais essa matéria para que a pessoa já saia também com essa formação. Tem algumas escolas, Jane, que já têm como componente curricular Libras. Né? E isso vem da própria escola, ou às vezes acontece a partir do momento que ela abre as portas para tentar. Eu falo tentar porque as pessoas falam que aqui é uma escola inclusiva. Quando você vai conhecer, ela não é inclusiva. Eu digo que ela está num processo de inclusão, porque isso é muito complexo. Inclusiva, gente, 100%. Nem complexo. Os aeroportos do mundo são. Né? Complexo. Então, assim, mas a gente aprende muito, né? Quando você emprega uma pessoa com deficiência, porque para muitas pessoas também acham que o júnior não tem capacidades para, por exemplo, enfim, fazer um concurso, ou então trabalhar numa empresa. E, no entanto, é um cara que me ajuda enormemente no que diz respeito às tecnologias, porque ele tem uma formação nisso. E aí você pode pensar, fala, gente, mas como que ele fez faculdade? Assim, né? Ele fez faculdade de um curso tão difícil desse? Sim. Inclusive, a gente estava aqui no intervalo, gente, lembra que eu falei que eu voltei e eu estava com o celular aqui na mão? E eu estava comentando com eles, porque para a gente que enxerga que as ferramentas, né, do celular, às vezes a gente não sabe por onde ir. E aí o Júnior falou que você não lê em braille, mas que você optou pelas tecnologias para facilitar a sua vida. Eu falei, tá, agora me explica, né, Júnior, né, como que faz um trem desse, né? Sim, é verdade, né? As tecnologias, né, a gente vem usando, até quando se fala em programação, as pessoas acham que é algo novo, né? E, na verdade, as pessoas cegas envolvidas com programação no Brasil datam de pelo menos da década de 70. Sério? Quando eram os primeiros computadores que eram cartão, o fato deles serem cartão
facilitava para as pessoas cegas. Então, os primeiros programadores cegos do Brasil são da década de 70. Ai, que doido, gente. Então, daí a gente veio acompanhando. Quando veio os ambientes gráficos, que são essas telas bonitinhas, coloridas, apareceu um certo desafio, mas a gente sempre esteve junto. E hoje, assim, eu considero que a gente vive uma das melhores fases, onde a gente tem pessoas cegas nas maiores empresas de tecnologia do mundo. Eu posso citar, eu tenho colegas, eu participo de fóruns, comunidades online, eu tenho os colegas que estão na Google, na Microsoft, na IBM, nas grandes, na Facebook, todas as grandes empresas do Brasil, fintechs e tudo mais, né? E pessoas extremamente competentes, desenvolvedoras, né? Então, assim, a tecnologia veio e está ajudando muito gente. E agora está chegando aí as inteligências artificiais, né? Que dentro da audiodescrição, eu vinha conversando com a Gi no carro, também vai fazendo diferença, né? Vem sendo aplicado para fazer descrição de imagens. Olha aí, gente. Uma coisa maluca. Uma coisa maluca, né? Porque do nosso ponto de vista, fala assim, mas peraí, programador, tecnologia, mas como? Não, mas então existem os recursos e para vocês é um diferencial que pode ser aplicado, principalmente porque agora eu quero voltar do lado da emoção. Já fica o alerta aí, porque o nosso programa já está quase acabando. Já fica o alerta aí, então, empresários, esse pessoal de shopping e tal, começar a realmente levar isso para dentro, né? Os próprios painéis de informação dos shoppings não tem esse recurso do áudio descritivo. Tem? Não tem. Não, Aqui eu não conheço. aqui eu não conheço. Né? Aeroportos, escolas, cinemas, prefeitura, assembleia. E assim, Jane, é importante colocar que, por melhor que seja o seu desejo de fazer isso acontecer, de ter um espaço mais inclusivo, mais acolhedor, por melhor que seja a sua ideia, que você acha que é super maravilhosa, você precisa verificar se isso realmente é bacana com o usuário, com a Exato. usuária. Tem que ter esse contato. Tem. Não adianta Existe você imaginar, não, eu vou fazer isso e vai ser, eles vão amar. Não, Existe um lema das pessoas com deficiência, um lema que surgiu nos Estados Unidos, década de 80, se não estou enganada, que fala nada sobre nós sem nós. Então, o que está dizendo essa frase simples? Por melhor que seja a sua intenção, você tem que fazer com a pessoa com deficiência, entende? Às vezes você está pensando em, organizar aqui para recepcionar o Júnior e, de repente, você traz um monte de obstáculos para o seu ambiente, por exemplo, né? Então, seja o que for a sua ideia, o seu desejo e tal, mas eu vi isso em tal lugar, eu vi isso, ok, mas é muito importante, um piso tátil, as pessoas colocam um piso tátil, já percebeu? Nas calçadas, que é uma coisa maluca. Existe norma, a BNT para isso, mas aqui precisa de fiscalização também, mas precisa da consulta. Né? A gente falou pelo menos de 2 instituições aqui, onde tem pessoas, estudantes, pessoas com deficiência visual, que podem, de repente, fazer uma consultoria, minimamente serem ouvidas, se isso aqui está bacana, está adequado a elas. Porque é para elas, né? A gente nem levantou o questionamento de acessibilidade na rua, por exemplo, aqui em Cuiabá, É outra que dimensão. é uma tragédia. Né? Inclusive em construções novas, recentes. Tem um prédio perto de onde a gente está, que, gente, eu acho que não dá 50 centímetros a faixa do muro. Aí lá tem a entrada da água, e tem não sei o quê, aí a calçada é reta, de repente ela cai num ângulo de 80, 90 graus. Quer dizer, e aí? Aí dá em cima de uma boca de lobo. Aí eu falo, gente, é como péssimo para uma passa? pessoa com deficiência visual, é péssimo para uma pessoa que usa cadeira de rodas. Exato. Uma mãe que esteja com o seu carrinho, seu bebê, uma pessoa idosa que utiliza uma bengala, né? Alguém que tem um problema no joelho, como eu tenho, de repente, eu posso até piorar se de repente eu tropeçar, porque é uma situação que realmente, conforme o movimento, eu vou direto para um centro cirúrgico.
né? Exato. Então, assim, é importante para qualquer pessoa, né? Para qualquer pessoa. E a gente nem quis entrar nessa questão porque a gente quis ir um pouquinho além e realmente falar dessa acessibilidade e que é necessária, que é fundamental, que é do audiodescrição. Agora, Júnior, só para a gente fechar, o que você diria para alguém que perde a visão como você perdeu aos 22 anos? Porque a maioria entra em depressão, se fecha, isso quando não faz coisa pior com a própria vida. Como você reagiu e falou, não, eu vou embora? E agora fiquei sabendo que a tecnologia te apoiou e muito. O que você pode falar para quem está vivendo esse momento? Já que a gente está pensando até em clima de Natal agora, né? Sim. Então, uma coisa que eu sempre falo assim é que eu acho que foi importante para mim. Conheci diversas outras pessoas que estiveram no processo, até porque o número de pessoas que têm cegueira adquirida é bem maior do que quem nasce, né? E algo que assusta muito é as pessoas não saberem o que será da vida. Isso aconteceu comigo, né? Eu era jovem, 17 anos, né? Com um monte de sonho na cabeça, queria fazer isso, queria fazer aquilo. De repente, uma deficiência aparece na sua vida. Então, e eu nunca tinha vivido, né? Não tinha caso na minha família de pessoas cegas. Então, assim, eu não conhecia o mundo de uma pessoa cega. E para mim, eu veio essa incógnita. O que vai ser? Né? O que eu vou poder fazer da minha vida? Né? E conhecer outras pessoas, essa convivência com outras pessoas, saber que existem pessoas que levam a vida delas normalmente, né? Isso me impulsionou muito, sabe? Quando eu realmente perdi tudo, falei, não, agora eu tô cego, eu comecei a conversar com algumas pessoas. Aí, na época, eu comecei a aprender informática. E eu lembro muito claramente, eu meio que tinha deixado o sonho de ser profissional da área de TI. E um dia, eu conversando com uma moça de São Paulo, ela pegou e falou, desculpa, eu vou ter que sair porque eu vou para uma reunião aqui, não sei o que, babá. Ela era analista de sistema, cega, total. E assim, aquilo para mim, sabe, falou tudo que eu precisava ouvir. Porque me fez acreditar, se existe alguém que faz isso, por que é que eu não posso fazer? Quer dizer, Então, a única coisa que a pessoa não deve fazer, desculpa te cortar, mas é até por uma questão de tempo agora, é se isolar. exato. É Se em busca de isolar informação. É o pior. É o pior remédio, se isolar. É buscar as instituições, é buscar as amizades, fazer amizade com outras pessoas, porque ali você vai se ajudando, você vai conhecer pessoas incríveis mesmo, né? Pessoas que fazem coisas que são, às vezes, surreais, e aquilo te joga pra cima. Fala, Legal. a vida continua. Como que as pessoas falam com vocês? Júnior, pode te ligar, pode falar com você, Gi, também, até para buscar mais informação, para, de repente, né, convidar vocês para o curso, para uma palestra? Como Sim. que é o acesso? Pode ser pelo telefone celular, WhatsApp, né, Júnior? Sim, e eu tô nas redes sociais, né? Isso. Instagram, Facebook, Qual é o endereço? LinkedIn, Odenilton Júnior, em qualquer uma delas. Tá, Odenilton Júnior, Júnior. gente. Qualquer uma E o delas. meu, eu tô professora lá. Gisele Gomes, professora abreviado, profa.gisele com 2 L's e Y, no final, Gomes, isso. Obrigada, Gi. Obrigada, Júnior. Adorei conversar com vocês, viu? Nós também. Muito bom. Estou agradecida. Gente, eu adorei. Eu sei que, né, eu não perguntei tudo que vocês queriam ouvir, mas eu acho que é o pontapé. Eu até estou com algumas ideias aqui, depois eu vou conversar com ambos aqui, para ver se quando a gente retornar em fevereiro do próximo ano, que já a gente entra em recesso, aqui a TV entra em recesso também, dia 23, né? Mas para a gente trazer mais informações para vocês. Um beijo, Maravilha. fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.
Oferecimento Minas Farma, 8 de abril, Maria Andreasa, Fernando Correia e Carmindo de Campos, 3057-3200. Espaço Class Festas e Eventos, 984639723. Empório Brissac, servir com cuidado e amor. Aberto a partir das 6 da manhã. 3041-4941. New Line Sistema de Segurança. Segurança 24 horas. 4002-6767. E Class Tapetes e Couro. Peças exclusivas. 99809-0078.